Bom, primeiro ano, a aula de hoje é de álgebra. Aqui é o professor Valdivino, terceiro bimestre. Vamos dando sequência ao nosso conteúdo. Lembra que nas aulas anteriores falamos de progressão aritmética, que é a PA. Agora nós vamos falar a segunda progressão, que é progressão geométrica. Na aula de hoje vocês entenderão tudo e também a diferença por que chama PA e por que chama PG. Vamos lá para a nossa aula de hoje, mas eu peço a vocês, pessoal, que façam as atividades. São essas atividades feitas que eu vou dizer para te dar a presença e também contar como nota. Segundo bimestre, as provas foram até boa, mas as notas não ficou tão alta porque muitos alunos não fizeram uma ou outra atividade, e aí a nota vai diminuir. Primeiro bimestre, os alunos fizeram quase todas. Achei muito bom, então vocês deu uma caidinha no fazendo as atividades. Terceiro bimestre, muda esse foco. Faça todas as atividades para sua nota alavancar, beleza? E lembrando vocês que logo, logo vai estar postando lá as provas de recuperação semestral. Só que essa prova, o aluno vai receber em nome dele, beleza? Eu vou mandar para aquele aluno, então a prova vai chegar em seu nome. Se chegou a prova, você vai fazer essa prova, que é a recuperação semestral. Qualquer dúvida, manda lá manda lá pelo aplicativo que eu vou te responder. Na verdade, pessoal, eu vou atribuir a mesma prova. Só vou mudar algumas questões e formular, mas vai ser basicamente a ideia da prova do primeiro bimestre e a prova do segundo bimestre. Mas vocês vão receber na sua casa, pelo aplicativo, em seu nome, tá? Então não fica ansioso, e agora, meu Deus, será que eu vou estar de recuperação? Não vou? Se não chegar para você, porque você não ficou de recuperação. Mas se chegar, você ficou e você tem que fazer. Resolve a prova, manda pelo aplicativo para mim, se você, do mesmo jeito que você manda as atividades. Agora, se você foi aquele aluno que nunca fez nenhuma atividade, nunca fez nada, então aí você corra contra o tempo, porque senão você vai ficar na recuperação final, aí é triste. Que aí vai cobrar primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, é doloroso. Então vamos recuperar, beleza? Logo, logo vocês receberão essa prova. Quem ficou? Quem não ficou, o bonde continua. Vamos para a nossa aula? Beleza, pessoal, então vamos lá. Primeiro ano, eu falei aí no início do vídeo, na prova de recuperação, e eu vou dar uma dica aí para vocês. Quem for fazer a prova de recuperação semestral, é porque eu peguei a nota do primeiro bimestre mais a do segundo bimestre, somei, dividi por 2, não deu a média que precisa para passar. A média é 6. A dica que eu deixo para vocês, assiste o vídeo da revisão referente ao primeiro bimestre, a prova B1 do primeiro bimestre, e também o vídeo de revisão da prova do segundo bimestre. Com aqueles dois vídeos, eu postei o vídeo de revisão, eu tenho certeza que você fará uma excelente prova. Procura aí nos vídeos, o nome do vídeo é vídeo de revisão referente ao primeiro bimestre e vídeo de revisão referente ao segundo bimestre. Vamos lá para a nossa aula. Como eu havia dito a vocês, a nossa aula de hoje é progressão geométrica. Pessoal, nas aulas anteriores nós estudamos a progressão aritmética, que as operações que trabalhávamos era soma e subtração. Na progressão geométrica, vamos trabalhar a multiplicação e a divisão. Mas primeiro vamos entender o que é isso. Progressão aritmética, pessoal, progressão geométrica é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto. O que significa a palavra produto? Multiplicação do anterior por uma constante Q dada. Vamos ver o exemplo. Aqui eu tenho 3, 6, 12, 24, 48. A ordem é a mesma, A1, A2, A3, A4, A5 e aí indo. Como é que eu obtenho a razão? Razão significa divisão. Divisão de quem? Do segundo número pelo primeiro. Poderia ser o terceiro pelo segundo. Poderia ser o quarto pelo terceiro. Poderia ser o quinto pelo quarto. O resultado dá o mesmo. Quer ver? 6 dividido para 2 dá 3. 12 dividido para 6, 6 dividido para 3 dá 2. 12 dividido para 6 dá 2. 24 dividido para 12 dá 2. 48 dividido para 24 dá 2.
Então, isso aqui é uma PG de razão 2. Pessoal, não esqueça, o que diz o teorema? O teorema diz, a partir do segundo e o produto do anterior é a constante Q. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o anterior é o que vem antes. 4. Calculei a razão. 8 dividido para 2, dá 8 dividido para 4 dá 2. 16 dividido para 8 dá 2. 32 dividido para 16 dá 2. 64 dividido para 16 dá 2. Se eu pegar o meu número anterior e multiplicar pela razão, vai dar o seguinte, ó, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. É isso que ele está dizendo no teorema, que a partir do segundo e o produto do anterior dá a constante Q. Pessoal, lá na PA, como é que você descobria a razão? Era só quanto variava entre o primeiro e o segundo, né? Aqui na PG não, pessoal, pelo amor de qualquer coisa. Vocês terão que dividir, não é quanto variou não. Veja que do 4 para o 8 variou 4. Do 8 para o 16 já variou 8. Então lá na PA era quanto variava de um para o outro. Aqui na PG não. Na PG você tem que dividir o segundo pelo primeiro para descobrir a razão. O terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro, que dá o mesmo valor. Agora vamos ver alguns exemplos de PG. Pessoal, observação. Aqui nós temos menos 1, menos 2, menos 4 e menos 8. Eu quero descobrir a razão. Como é que eu faço? Eu pego o segundo, divido pelo primeiro. Mas aqui eu quis ir além. Eu peguei o terceiro e dividi pelo segundo. Ó. Menos 4 dividido por menos 2. Menos com menos mais, 4 dividido para 2 dá 2. O que eu quero dizer isso aqui? Que a PG está tendendo a menos o infinito. Porque, ó, menos 1, menos 2, menos 4, menos 8, aí vai descendo menos, menos, menos para o lado negativo. Ela está entendendo para o infinito negativo. Agora, outro exemplo. 1, 2, 4, 8. Você percebeu que é os mesmos números? A diferença é que aqui era negativo e aqui é positivo. Aí eu peguei a mesma coisa. Ó. Agora eu já peguei ó, o quarto, dividi pelo terceiro. Eu poderia ter pego mesmo ó, 4, o terceiro dividido pelo segundo, ó, 8 dividido para 4 dá 2. Então, pessoal, a razão é a mesma. Olha o caso disso aqui. Ó. Ambos deu 2. Você está vendo o resultado? Tanto negativo deu 2, como positivo deu 2. Ó, ambos com a mesma razão. Mas a PG está atendendo mais o infinito positivo, porque o número é positivo, né, pessoal? Se o número é positivo, ela vai tender para o infinito positivo. Se o número, a minha sequência é negativa, ela vai tender para o infinito negativo. Próximo. Aqui eu tenho 1 terço, 1 nono, 27 avos. Como é que eu faço essa divisão? Eu peguei o terceiro e dividi pelo segundo. Então ficou 1 nono dividido por 1 terço. Como é que faz isso, pessoal? Fração de fração. Conserva-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 nono vezes o inverso é 3 sobre 1. Aí eu multiplico em cima, multiplico embaixo, que vai dar 3 nonos. Aí eu simplifiquei tudo por 3, porque dá para simplificar, deu 1 terço. Professor, e se eu pegasse o segundo pelo primeiro? A mesma coisa, ó, 1 terço dividido por 1. Mesma coisa, conserva a primeira, multiplica. Lembra que o denominador aqui é 1. Multiplica pelo inverso do segundo, que no caso vai dar o mesmo, 1 sobre 1. Aí multiplica em cima, multiplica embaixo. 1 vezes 1, 3 vezes 1. Olha os dois resultados, se não é o mesmo. Então, tanto faz. Se eu pegar 1 por 27 dividido por 1 nono, vai dar o mesmo valor. Você só vai ter que simplificar. Próximo exemplo. Menos 54, menos 18, menos 6 e menos 1. O que eu fiz? Menos 2. O que eu fiz aqui agora? Eu peguei o quê? O segundo dividi pelo primeiro. Menos 18 dividido por menos 54. O de cima é o menor do que o de baixo. Então não dá para dividir, eu simplifiquei tudo por 3. 18 dividido para 3 dá 6. 54 dividido para 3 dá 18.
6 dividido para 3 dá 2, 18 dividido para 3 dá 6. 6 dividido para 2 dá 2 dividido para 2 dá 1, 6 dividido para 2 dá 3. Olha aí a resposta. Tá vendo que o resultado é o mesmo? A diferença é que aqui era positivo e aqui era negativo. Beleza? Um tá tendendo o infinito positivo e o outro o infinito negativo. Ok, pessoal? Beleza. Vamos para mais um tópico da nossa linda aula maravilhosa. Letra E. A letra E, nós temos aqui uma sequência de mesmo número, ó, 6, 6, 6, 6. A minha razão é o segundo dividido pelo primeiro. 6 dividido para 6 dá 1. Pessoal, o nome disso aqui é constante, porque você tem o mesmo elemento. Na PA, quando na PA, minha constante, o resultado dá 0. Aqui é 1 na PG. Se lá fosse, ó, veja, na PA, variou alguma coisa aqui? Na PA, não. Variou nada, então é 0. E na PG? Na PG é o segundo dividido pelo primeiro, que é essa matéria, que dá 1. Beleza? Fica atento nisso. Agora nós vamos estudar os tipos de PG, que existe ela decrescente de 2 tipos e crescente de 2 tipos. É isso que nós vamos ver exatamente nesse exemplo aqui, bonitinhos. É exatamente isso aqui, ó, que nós vamos ver agora. Tá vendo que nós usamos 2 tipos de exemplos que deu o mesmo resultado? É isso que nós vamos ver agora. Por que que isso acontece? Pessoal, classificação da PG. Quando que ela é crescente? Ela é crescente quando o meu Q é maior do que 1 e o meu A1 é o primeiro número. A1 é o primeiro número da sequência, tem que ser maior do que 0. Olha o exemplo. Aqui eu tenho 2, 4, 8. O A1, que é o número 2, ele é maior do que 0. Beleza. E a minha razão tem que ser maior do que 1. Para isso eu tenho que dividir o segundo dividido pelo primeiro ou o terceiro dividido pelo segundo. O segundo dividido pelo primeiro vai dar 4 dividido para 2 dá 2. Opa, então ele é crescente. Porque o meu A1 ele é maior do que 0, ele é positivo. E a minha razão ele é maior do que 1. Lembra bem, maior do que 1. E o A1 maior do que 0. Então, ela respondeu. Olha o outro tipo de crescente. Nesse caso, pessoal, ele vai variar entre 0 e 1. A minha razão, ela vai variar entre 0 e 1. Ela nunca vai passar disso. Ela vai variar entre 0 e 1. Então, significa que vai dar um número decimal aqui positivo. E o meu A1 tem que ser negativo, menor do que 0. Lembrando, todo número menor do que 0 é negativo. Todo número maior do que 0 ele é positivo, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho menos 40, menos 20 e menos 10. Lembra que, ó, olha bem, vou calcular minha razão. O que eu fiz? Eu peguei o segundo, dividi pelo primeiro. Aí menos com menos vai dar mais, cortei e ficou 2 dividido para 4. Não dá, simplifiquei. 2 dividido para 2 dá 1, 4 dividido para 2 dá 2. Então o resultado ficou 0,5. Tudo bem? Veja bem, a minha razão deu o quê? 0,5. Você concorda que 0,5 ele vai estar entre e 1? Ele está aqui no meio em algum lugar. Você tem a reta numérica. Aqui tem 0 e aqui tem 1. Ele está aqui em algum lugar. Esse 0,5 é o que diz o teorema. A razão tem que dar entre 0 e 1. Ok. Agora o outro, olha o A1. O A1 é o primeiro número, ele tem que ser menor do que 0, então ele tem que ser negativo. Olha lá. Aqui não é o A1 é sempre o primeiro número da sequência, menos 40. Ele é menor do que 0. Então existe 2 tipos para que ela seja crescente. E você é obrigado a memorizar isso. Isso não é muito caído em exercício, não. É bom que você só fique sabendo. Agora vamos ver os 2 casos de decrescente. Para que ela seja decrescente, ela tem que variar entre 0 e 1. Entre 0 e 1. E o meu A1 tem que ser maior do que 0. Olha bem, o A1 tem que ser maior do que 0, então meu resultado tem que ser o quê? Positivo. E a minha razão ela tem que variar entre 0 e 1. Vamos ver o exemplo? 30, 10, só dei com 2 elementos. A1 é 30, o A2 é 10. 10 dividido para 30 vai dar 1/3. Divide 1/3 para você ver se não vai estar entre 0 e 1. Vai ser um número decimal. E veja agora o A1. O A1 não é um número positivo? O A1 não é 30? Ele é um número positivo. Então, obedeceu, ela é decrescente. Olha o outro caso. Menos 2, menos 4, menos 8.
que isso quer dizer? Ele quer dizer que a minha razão tem que ser maior do que 1 e o meu A1 tem que ser negativo. Óbvio, então vamos dividir? O segundo dividido pelo primeiro. Menos com menos mais, 4 dividido para 2 dá 2. Veja a minha razão. Razão é o que, tá, pessoal? O que é a razão da PG? Ó, maior do que 1. 2 é maior do que 1. Ótimo. E o A1? O A1 tem que ser negativo. Vamos lá ver quem é o A1? O A1 é menos 2, negativo. Agora vamos ver o outro caso, pessoal, muito bonito, que é a constante, que é o que eu acabei de falar para vocês. Ó. Eu dei o mesmo exemplo que estava lá, ó, 6, 6, 6. Para que seja constante, a minha razão tem que dar 1. Então eu pego 6 dividido para 6, aqui, ó, 6 dividido para 6 dá 1. O segundo dividido pelo primeiro. E quando ela vai oscilar? Oscilar é quando você tem um número negativo, um número positivo, um número negativo, um número positivo, um número negativo, um número positivo, um número negativo, um número positivo. Ele está oscilando, um positivo e um negativo. Se ele começar positivo, o outro tem que ser negativo. Aí vai indo oscilando. Aí a minha razão para o que oscila, a razão tem que ser um resultado negativo. Só isso. Quando ele oscila, a minha razão é negativa. Então você pega o segundo, divide pelo primeiro. Então 6 dividido por menos 3 vai dar menos 2. Pessoal, são detalhes. É importante que você saiba. Mas eu já vi cair em concurso, muito raro, só perguntar que tipo de razão. Depois de tudo isso, de tanto delicadeza, agora nós vamos entender o termo geral de uma PG. Pessoal, o termo geral da PG é a expressão que nos permita obter um termo qualquer dessa PG, conhecendo apenas o primeiro termo e a razão. Beleza. Pessoal, como é que eu vou fazer isso? Isso aqui é de fundamental importância para que vocês entendam. Vejam bem, preste muita atenção nisso aqui, porque não é uma coisinha tão simples. Aqui eu tenho um detalhe. Eu tenho o A1, o A2, o A3, isso aqui é a sequência, vai até o AN porque ele vai indo. Uma PG de razão Q. Então, quer dizer, eu estou atribuindo o valor Q para a razão. Veja bem, a pergunta é: a expressão que nos permite obter termo qualquer de uma PG, conhecendo o primeiro e a razão. Então, se você tem o primeiro termo e a razão, como é que você descobre os termos seguintes? É só multiplicar. Você pega o A1, multiplica pela razão, você tem o A2. O resultado que deu, multiplica pela razão, você tem o A3. O resultado que deu, multiplica pela razão, você tem o A4. O resultado que deu, multiplica pela razão, você tem o A5. O resultado que deu, multiplica pela razão, você descobre qualquer um desses termos. É por isso que o teorema foi claro. Você vai ter o primeiro e a razão. Você descobre o termo que você quiser. Beleza? Então ela é uma PG de razão Q. E assim será a indicação. Pessoal, agora nós vamos ver uns outros exemplos. Quando você não tenha o primeiro termo. Veja bem, olha só um detalhe. Como é que eu faço lá? Então você vai pegar o A2. É igual o A1 vezes Q elevado a 1. O número que está aqui no A2, que é o segundo número, o número da minha razão vai diminuir. O expoente da razão. Vamos ver o A3? O terceiro número. Você vai pegar o A1 que multiplica a razão elevado a 2. Então, se eu quero o terceiro número, o que eu faço? Eu vou pegar a minha razão e elevar a 2. Se eu quero o terceiro, então vai ser elevado. Resolve a potência e multiplica. E assim você vai indo até chegar na fórmula do termo geral, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é o AN, que é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Esta é a fórmula para vocês obter a razão. Olha as observações. Os expoentes sempre são uma unidade a menos do que os dos índices, dos termos. Beleza? É isso que eu quis mostrar para você aqui. Ó. Se eu quero descobrir o A2, eu vou pegar o primeiro vezes a razão elevada a 1. Se eu quero descobrir o terceiro termo, eu vou pegar o primeiro vezes a razão elevada a 2. Se eu quero descobrir o quarto, eu vou pegar o primeiro vezes a razão elevada a 3. Se eu quero descobrir o A5, eu vou pegar o primeiro vezes a razão elevada a quarta. Se eu quero descobrir o A6, eu vou pegar o primeiro vezes a razão elevada à quinta. O que eu quero mostrar com isso? Que o expoente da razão é sempre um a menos do índice. Beleza? Pessoal,
Até o nosso próximo vídeo, que eu vou dar sequência dessa matéria, falando a partir daqui, para depois eu deixar os exercícios. Um abraço a todos.